Boa noite, gente. Estão todos com o documento Funções PDF, última versão, aberto na página 10? Okidoki. Então tá. Então, página 10, seção 10, limite de função real. Só um minutinho. Ok. Então, seja f de D em R uma função tal que o domínio D é subconjunto do conjunto dos reais. Nós vamos definir o que é limite de f de x com x tendendo a igual a L. Então, a definição, ou seja, o definiens, segue logo depois dos três pontinhos. Para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero. Lembrando vocês que tanto epsilon quanto delta são números reais. Estamos falando somente de números reais. Zero menor do que o valor absoluto de x menos a menor do que delta implica em valor absoluto de f de x menos L menor do que epsilon. Lendo esse mesmo definiens de outra forma, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que zero menor do que a distância de x até a menor do que delta, implica em a distância de f de x até L menor do que epsilon. Aí vem uma observação ali no texto, o definiens acima é equivalente à seguinte fórmula, que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que x pertencente ao intervalo a menos delta a mais delta, exceto o ponto A, implica que o f de x pertence ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Esses intervalos são todos abertos. Então eu peço que vocês deem uma olhada na imagem 1 que eu mandei lá no grupo WhatsApp para vocês. Estão todos com a imagem 1 aberta? Para a gente poder entender o que está escrito aqui? Ok. Então vejam só. Nessa imagem 1, nós temos um eixo x horizontal, um eixo y vertical. Os pontos desse eixo x correspondem aos pontos do domínio de uma certa função. Então, os pontos... Opa, peraí. Estou tendo um retorno da minha própria voz aqui. Ok, pronto. Então, só para confirmar, está todo mundo na escuta aí? Eu tive um problema aqui com o meu celular. Então tá. Então, os pontos do eixo x correspondem aos pontos do domínio de uma função f que está representada nessa imagem. Tem uma curva em preto ali para representar essa função f. Cada ponto dessa f tem coordenadas x, y, onde x pertence ao domínio da função e y é a imagem de x pela função. E ali no eixo x está representado um ponto A qualquer do domínio dessa função. E esse A, ele é o centro de um intervalo aberto de A menos delta até A mais delta. Esse delta que aparece nessa imagem 1 é o mesmo delta da definição de limite de função real. Tá? E na definição exige-se que esse delta seja um real maior do que zero. É por isso que o A menos delta está à esquerda de A e o A mais delta está à direita de A. É pelo fato do delta ser maior do que zero. Então nós temos o intervalo de A menos delta aberto em A menos delta até A mais delta aberto também em A mais delta. Só que a definição de limite exige que consideremos apenas os pontos x pertencentes a esse intervalo de A menos delta até A mais delta, excetuando o A. Então, se vocês olharem
de novo na página 10, onde aparece a definição de limite, está escrito lá 0 menor do que a distância de x até a. Então, esse 0 menor do que a distância de x até a significa que nós estamos interessados somente em valores x diferentes de a. E a condição de distância de x até a menor do que delta significa que estamos interessados apenas nos valores reais x pertencentes ao intervalo de a menos delta até a mais delta, excluindo os extremos. Qualquer x que pertence a esse intervalo de a menos delta até a mais delta está a uma distância de a menor do que delta. Vocês concordam com isso? Ok. Ok. Então tá bom. O que a definição está dizendo é que esses valores x que pertencem a esse intervalo aberto, exceto o próprio ponto A, são tais que as imagens deles, f de x, obrigatoriamente devem pertencer ao intervalo de L menos epsilon até L mais epsilon, que está no eixo vertical, no eixo y. Então, no eixo y, vocês têm um outro intervalo aberto, um intervalo aberto de L menos epsilon até L mais epsilon. Por que o L menos epsilon está abaixo de L? Porque nós estamos também considerando um epsilon maior do que zero. Se o epsilon é um real maior do que zero, L menos epsilon é um valor menor do que L, enquanto que L mais epsilon é um valor maior do que L. Então, no eixo horizontal, olhando de novo para a imagem, no eixo horizontal nós temos uma vizinhança de A, que é esse intervalo aberto de A menos delta até A mais delta, é o que a gente chama de vizinhança de A com raio delta, ou seja, um intervalo aberto centrado no ponto A e com raio delta. E todos os x desse intervalo, excetuando o próprio A, devem ter imagem naquele outro intervalo na reta vertical, centrado em L com raio epsilon. Então a definição, ela, em outras palavras, está dizendo: para toda vizinhança de L, existe uma vizinhança de A, tal que os pontos x dessa vizinhança de A, excetuando o A, deve ter imagens na vizinhança de L. Essa é a ideia de limite. Até aí tá ok, gente? Tá. Vejam vocês que a definição, em momento algum, exige que todos os pontos da vizinhança de L devem ser imagem de alguém da vizinhança de A. Não está dizendo isso a definição. O que a definição está colocando ali é uma condicional em que do lado esquerdo da condicional trata dos pontos x que pertencem à vizinhança de A. Então, todos os x dessa vizinhança de A obrigatoriamente devem ter imagens, f de x, na vizinhança de L. Mas não há obrigação alguma de todos os pontos da vizinhança de L serem imagem de alguém da vizinhança de A. Daí vamos ver o seguinte. Sim. Eu quero saber se vocês percebem o seguinte. Olhando para essa imagem 1, nessa imagem 1 há uma sugestão de um epsilon, um certo valor para epsilon, há uma sugestão para um certo valor de delta. Essa sugestão está representada no desenho, no próprio desenho. Eu quero saber se vocês percebem se, mantendo aquele mesmo epsilon, ou seja, mantendo a mesma vizinhança de L, se a gente escolher um delta primo menor do que esse delta, ou seja, definir uma vizinhança de A menor
do que essa atual vizinhança representada ali, se vocês concordam que todos os x dessa vizinhança menor obrigatoriamente vão ter imagens f de x na vizinhança de L para aquele epsilon. Vocês percebem isso? Sendo que, tá. Os demais? Os demais aí, gente, só para ter certeza. Ninguém mais vai se manifestar? Ok, tá. Agora, se, mantendo esse mesmo epsilon, a gente aumentar consideravelmente o delta, definindo um intervalo A menos delta, A mais delta, que seja muito maior do que esse sugerido na imagem, podemos garantir que todo x no intervalo, nesse novo intervalo, vai ter imagem no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon? Me digam lá. Ué, que silêncio é esse? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando mesmo. Ó, olha só. Pelo gráfico, aparentemente sim. Tá. Olha só. Digamos que aquele L seja 2. E digamos que o epsilon seja 1. Então, o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon é um intervalo de 1 a 3. Concordam com isso? Tá. Agora, digamos que aquele A seja 5. E digamos que o delta seja 1000. Então, vocês vão ter um intervalo de menos 995 a 1005 no eixo X. Concordam? Tá. Então, vocês estão dizendo que todo X nesse intervalo de menos 995 até 1005, todos eles vão ter imagem naquele intervalo de 1 a 3? É isso? Aí complica. Vamos ver o usually. Mas x menos a não tem que ser maior que zero? Não, a gente nunca disse isso, Yuji. A gente está falando da distância de x até a. Tem que ser maior do que zero. Claro que é. Mas não é essa pergunta que eu fiz também. Eu acho que nesse caso não é possível. Né? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar a brincar com os teoremas para ver se vocês começam a criar a intuição. Tá? Vamos começar ali pelo teorema 16. Talvez brincando com os teoremas fique mais fácil para vocês perceberem a coisa. Vamos começar pelo teorema 16. Vejam ali na página 10 do documento Funções PDF, teorema 16, seja f de R em R uma função tal que f de x igual a c. Nós temos ali uma função constante. O que o teorema diz é o seguinte, que o limite de função constante é a própria constante. Tá? O enunciado do teorema está claro? Tá. Antes da gente fazer a demonstração do teorema, me diga o seguinte, qual é a representação gráfica de uma função constante? Se vocês forem representar ali no plano cartesiano, uma reta horizontal. Tá bom. Então, vamos imaginar uma reta horizontal f de x igual a 1.
Então, f de x igual a 1 é o caso em que essa função constante, a constante é igual a 1. Então, é uma reta horizontal que está a uma altura 1 em relação ao eixo x. Concordam com isso? Tá. O que esse teorema está dizendo é que no caso da função f de x igual a 1, o limite dessa função f de x igual a 1, com x tendendo a qualquer a que seja, é 1. Por quê? Ora, considere um intervalo aberto de 1 menos epsilon até 1 mais epsilon. E considere um a qualquer no eixo x. Qualquer que seja o delta, no intervalo de a menos delta até a mais delta, a imagem de cada x nesse intervalo vai ser quanto? 1. Exatamente. Porque a função é constante igual a 1. Faz alguma diferença se vocês mudarem o delta nesse caso? Em algum momento o f de x vai ser diferente de 1? Não. Tá. Se em nenhum momento. Então, no caso da função constante, como na função constante f de x igual a 1, não importa qual seja o delta, no intervalo a menos delta até a mais delta, excetuando a, qualquer x que pertença a esse intervalo vai ter imagem 1. E, portanto, obrigatoriamente vai pertencer ao intervalo, essa imagem vai pertencer ao intervalo 1 menos epsilon até 1 mais epsilon, não importa o epsilon. Concordam com isso? Ok. Os demais? Ok. Tá. Então, isso é um privilégio da função constante. Na função constante ocorre aquele mesmo fenômeno que nós já vimos no caso de sequências constantes. No caso de sequência constante, nós também provamos que o limite de uma sequência constante é a própria constante. E que o delta pode ser absolutamente qualquer valor maior do que zero. Nós já falamos sobre isso. Aqui, no caso de limite de função real com x tendendo a a, onde se a é um número real, ocorre a mesma coisa. Então, o teorema 16 ele tem um status privilegiado, que é o único caso em que o delta pode ser literalmente qualquer valor. Então, vamos ver como é que fica a demonstração dele. Vejam lá a demonstração do teorema 16. Devemos provar que o limite de função constante c com x tendendo a a igual a c. Ou seja, esse c está substituindo f de x e também está substituindo o limite L na definição. Logo, devemos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que zero menor do que valor absoluto de x menos a menor do que delta, implica em valor absoluto de c menos c menor do que epsilon. Eu quero saber se vocês concordam com essa substituição na definição de limite de f de x por c e o L maiúsculo por c, no caso do teorema 16. Estão de acordo com isso, com essa substituição? Ok. Tá. Mas essa última fórmula, está escrito ali no documento, equivale a, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que zero menor do que valor absoluto de x menos a menor do que delta, implica em zero menor do que epsilon. Por que isso? Porque o valor absoluto de c menos c é o valor absoluto da adição de c com seu simétrico aditivo menos c. E essa soma de qualquer c real com seu simétrico aditivo resulta no neutro aditivo, que é o zero real. E valor absoluto de zero é o próprio zero, pela definição de valor absoluto. Então nós temos zero menor do que epsilon. Mas zero menor do que epsilon é equivalente a epsilon maior do que zero. Acontece que na definição já estamos assumindo que o epsilon é maior do que zero. Então, qual é o delta que vai garantir que epsilon é maior do que zero?
se já estamos assumindo que epsilon é maior do que zero. Como a gente já conversou, toda fórmula implica nela própria. Então, epsilon maior do que zero implica em epsilon maior do que zero. Como chamou a atenção ali o Leandro, qualquer delta maior do que zero. Não é qualquer delta, né? Qualquer delta real maior do que zero vai garantir isso. Porque a definição exige delta real maior do que zero. Tá? Então, nesse caso, o delta pode ser realmente qualquer valor. E aí não faz a mínima diferença se a gente aumenta o valor de delta ou diminui o valor de delta. Estamos de acordo com isso? Ok. Ok. Então tá. Então, mas isso é algo exclusivo de função constante. Por isso a importância do teorema 17. Teorema 17. Seja f de R em R uma função tal que f de x igual a x. Essa é a função identidade, sobre a qual a gente conversou no nosso último encontro, na semana passada. Logo, o limite da função identidade com x tendendo a A é o próprio A. Esse é o enunciado do teorema. Então, antes de provar isso, eu vou dar uma visão intuitiva para vocês de como funciona o limite da função identidade. Me digam vocês, como é a representação gráfica da função identidade? É uma reta com inclinação 1. Isso que você chama de inclinação 1 é o coeficiente angular da reta. É isso, Leandro? Tá. Vocês concordam com isso? Reta com coeficiente angular 1? Tá. E vocês devem perceber que essa reta passa pela origem também. Tá? É uma reta que passa pela origem, exatamente, como escreveu o Gabriel Vieira. Exatamente. Tá. Agora imagine que vocês querem responder a seguinte questão. Quanto que é o limite dessa função f de x igual a x, cuja representação gráfica é uma reta com coeficiente angular 1 e que passa pela origem, com x tendendo a 2. Tá. Então, de acordo com o teorema 17, que a gente vai provar daqui a pouco, o limite dessa função, o limite de x, já que f de x é x, então vamos abreviar. O limite de x com x tendendo a 2 é 2. Por que isso? Considere um intervalo aberto no eixo vertical 2 menos epsilon até 2 mais epsilon. Por exemplo, esse epsilon pode ser 1. Então, já que o limite dessa função com x tendendo a 2 é 2, o que significa isso? Então, no eixo vertical, vocês têm o L2 e o intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, ou seja, 2 menos epsilon até 2 mais epsilon. Para facilitar as contas, vamos fazer de conta que o epsilon pode ser, por exemplo, 1. Aí, no eixo vertical, vocês vão ter um intervalo aberto de 1 a 3. Concordam com isso? Gente? Ok. Então, nesse caso, na função identidade, no eixo horizontal, se nós tivermos um delta também 1, ou seja, com o mesmo valor de epsilon, nós vamos ter no eixo horizontal também um intervalo de 1 a 3, porque nós estamos tratando de x tendendo a 2. Então, 2 menos delta, 2 mais delta, se o delta coincidir com o epsilon, no caso da função identidade, aí nós temos que todo x no intervalo de 1 a 3 no eixo horizontal vai ter imagem no eixo vertical no intervalo de 1 a 3, pelo fato de ser a função identidade. Concordam com isso? Ok. Mas, mantendo esse mesmo epsilon 1, agora aumente esse delta. Considere delta
2, por exemplo. Digamos que a gente não queira um delta igual ao epsilon. Será que a gente pode ter um delta maior do que epsilon nesse caso? Se o delta for, por exemplo, 2, no eixo horizontal, vocês vão ter um intervalo de 0 a 4. Concordam com isso? Agora, os demais aí. Tá. Agora me digam, vocês acham que todo x no intervalo de 0 a 4 vai ter imagem no eixo vertical no intervalo de 1 a 3? Exatamente. Exatamente. Então, esse é o ponto. Por isso que é importante comparar o teorema 16 com o teorema 17. O teorema 16, já que é uma função constante, lá não faz diferença se a gente aumenta ou diminui o delta. A condicional da definição sempre vai ser satisfeita. Mas em outras funções não é assim que funciona. Então, por exemplo, na função identidade, se o delta for igual ao epsilon, todo x no intervalo a menos delta, a mais delta, exceto a, vai ter imagem no intervalo L menos epsilon, L mais epsilon. Mas aumentar o delta não vai garantir isso. Agora, se a gente diminuir o delta, então, a gente viu que no caso de epsilon igual a 1, nesse nosso exemplo, para delta igual a 1, vai garantir que todo x no intervalo de 1 a 3 tem imagem no intervalo de 1 a 3. E se a gente diminuir o delta, por exemplo, delta meio, vocês vão ter um intervalo aberto de 2 menos meio até 2 mais meio. Vocês concordam que todo x nesse intervalo vai ter imagem no intervalo de 1 a 3? Ok. Vamos ver os demais. Ok. Tá. Ou seja, no caso do teorema 17, que estamos falando de uma função que não é constante, fica evidente que não existe tanta liberdade de escolha assim para o delta que satisfaça a condicional da definição de limite. Então, se a gente consegue exibir um delta que satisfaça, tudo bem. E aí a gente sabe que qualquer outro delta menor do que esse que a gente escolheu também vai garantir a condicional. Mas maior, não necessariamente. Tá bom aí, gente? Ok. Então, vejam lá a demonstração do teorema 17. Devemos provar que o limite de x com x tendendo a A é igual a A. Logo, devemos provar que para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que zero menor do que valor absoluto de x menos A menor do que delta, implica em valor absoluto de x menos A menor do que epsilon. Aí vocês olhem aquela condicional, olhem o lado esquerdo da condicional, deem uma olhada do lado direito da condicional, vocês vão ver que há uma semelhança muito grande entre as desigualdades. No caso em que delta seja igual a epsilon, exatamente, isso que o Leandro chamou a atenção. No caso em que delta é igual a epsilon, nós temos uma fórmula implicando nela própria. E P implica em P, como colocou o Leandro, é teorema, independente da fórmula P. Então, se o delta for igual a epsilon, nós temos a condicional satisfeita, nós temos um teorema. Então, faça delta igual a epsilon. Mas, de acordo com o que a gente conversou, esse delta igual a epsilon, de forma alguma significa que é o único delta que vai garantir a satisfabilidade dessa condicional. Nós usamos delta igual a epsilon porque fica mais fácil perceber usando aquele axioma lógico, toda a fórmula implica nela própria. Mas qualquer outro delta primo menor do que esse delta igual a epsilon também vai satisfazer a mesma condicional.
Estamos de acordo com a demonstração do teorema 17? Ok. Então, por isso que eu perguntei aquela hora, na imagem 1, se, olhando de novo a imagem 1, se vocês mantiverem o mesmo epsilon sugerido na imagem 1, se aumentando o delta, garantidamente todo x no intervalo A menos delta, A mais delta, vai ter imagem em L menos epsilon até L mais epsilon. Podemos aumentar o delta à vontade? Digam. Ok. 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 Então, essa é a ideia de limite. Essa é a ideia de limite. A ideia de limite é estabelecer relações entre vizinhanças. Para toda vizinhança de L, deve haver uma vizinhança de A, tal que todo x nessa vizinhança de A, excetuando o próprio A, tem imagem na vizinhança de L. Só isso. Então, logo depois da demonstração do teorema 17, temos um parágrafo. Sejam f e g funções reais que compartilham o mesmo domínio, D minúsculo, tal que esse domínio D minúsculo é subconjunto do conjunto dos reais. Nesse caso, nós podemos definir operações entre as funções. Então, vejam lá. Item 1. O que é a função f mais g? Ou seja, o que é adição de funções reais? Então, segue ali. F mais g é uma função com domínio D, ou seja, essa f mais g é uma nova função com o mesmo domínio compartilhado entre f e g, tal que f mais g aplicado em cada x desse domínio é simplesmente f de x mais g de x. Ou seja, basta somar as imagens correspondentes de x por f e por g. Estamos de acordo com a adição de funções? Ou seja, a adição de funções é definida a partir de adição de números reais. Porque f de x é um número real, g de x é um número real. Estamos de acordo com a definição de adição de funções? Ok. Pouca gente está se manifestando hoje, que silêncio. Ok. No item 2, nós temos uma definição análoga. O que é a diferença f menos g? Então, essa diferença entre funções. É uma função, chamada f menos g, com o mesmo domínio compartilhado entre f e g, tal que f menos g aplicada em x é simplesmente f de x menos g de x. Então, para determinar a diferença entre funções, basta fazer a diferença entre as imagens respectivas. F de x menos g de x. E tem 3, o que é o produto entre funções reais. Então, o produto fg é uma função com domínio D, tal que a imagem de x por essa função f vezes g é dada simplesmente por f de x vezes g de x. Então, a gente multiplica funções multiplicando apenas as imagens correspondentes das funções entre si. Item 4, a razão entre funções. F dividido por G. É uma função com domínio D, tal que a imagem de x por essa nova função f dividido por g é simplesmente f de x dividido por g de x. Lembrando vocês o que é esse dividido por. É simplesmente a multiplicação pelo simétrico multiplicativo. Claro, desde que o g de x seja diferente de zero para todo x pertencente ao domínio. Então, com isso, a gente define a adição de funções, diferença, multiplicação e divisão. Tá? Por que m não pode ser zero? Porque nós definimos divisão como multiplicação por simétrico multiplicativo. Por isso, o que é um número real R dividido por um número real S? É R vezes o simétrico multiplicativo de S. Concorda, Yuji? Tá.
E todos os reais têm simétrico multiplicativo, exceto o zero. Ok? Ok. Então tá. Então vamos ver exemplo. Então, exemplo. Sejam f de R em R e g de R em R. Notem que nesse primeiro exemplo, tanto o f quanto o g compartilham o mesmo domínio. No caso, o domínio é o conjunto R dos reais. Vamos ver o que o Marcelo está dizendo. Tem como fazer demonstração disso, professor? Demonstração do quê? O que você quer demonstrar? Demonstrações se referem a teoremas. Onde está vendo? Da soma das funções, comprovar que... Marcelo. Você lembra que a gente definiu a adição entre reais? Então, nós definimos a adição entre reais. Agora nós estamos definindo um novo conceito, a adição de funções reais. Isso é um novo conceito. Não se demonstra definições. Ok? Pois é. Então, continuando o exemplo. Então, sejam f e g, ambas funções com domínio nos reais, tais que f de x igual a x, ou seja, função identidade, e g de x igual a 5, uma função constante. Logo, f mais g é uma função real com domínio no conjunto R dos reais, tal que f mais g em cada ponto x é x mais 5. Por quê? Porque o f de x é x, o g de x é 5, e pela definição de adição de funções, basta fazer f de x mais g de x. Logo, x mais 5. Então, notem vocês que a partir da função identidade, f de x igual a x, e da função constante, g de x igual a 5, conseguimos obter uma nova função, que é essa função x mais 5. Estamos de acordo? Ok. Vamos ver. Leandro está digitando. Enquanto o Leandro digita, algumas observações importantes. Notem vocês que a adição entre funções foi definida a partir de adição entre reais. Acontece que a adição entre números reais é associativa. Então, vamos ver o que o Leandro está dizendo. A partir de todas essas definições, é possível definir qualquer função polinomial? É o que nós vamos fazer em breve, Leandro. Okay? Se bem que, claro, dá para usar isso aqui para definir função polinomial, mas não foi esse caminho que nós seguimos, tá? Função polinomial a gente já deu anteriormente. Ok aí, Leandro? Tá, então, observação importante. A adição de funções é dada a partir da adição de números reais. E a adição de números reais é teorema, ela é associativa. Então, a adição de A mais B mais C, digamos que A, B e C são números reais, o fato de ser associativa significa que tanto faz a gente somar A com B e o resultado somar com C, quanto somar A com o resultado da soma de B com C, nós obtemos o mesmo resultado. Concordam? Ok, tá. O fato da adição de reais ser associativa permite que a gente some quantos reais quisermos, desde que seja uma quantia finita de termos, de parcelas, sem nos preocupar com parênteses, sem nos preocupar qual adição a gente deve realizar primeiro. Por conta da associatividade, pode realizar a operação que quiser em primeiro lugar. Tá? Mas, como a adição de funções é definida a partir da adição de reais, a associatividade da adição de reais induz a associatividade na adição de funções. Aliás, eu fortemente recomendo vocês fazerem essa demonstração. Não é uma atividade avaliativa, mas é um exercício interessante.
provar que a adição de funções é também associativa. Isso ocorre graças ao fato da adição de reais ser associativa. Até aí tá ok, gente? Ok. Pouca gente está se manifestando. Não sei porque o pessoal está tão desanimado. Mas então. Essa é uma informação extremamente importante para a tarefa que vai ser passada para vocês hoje. Tá? Analogamente, a multiplicação entre funções foi definida também a partir da multiplicação entre reais. E a multiplicação entre reais também é associativa. E isso implica na associatividade da multiplicação entre funções reais. Tá? Então, não é apenas a adição entre funções que é associativa, mas a multiplicação entre funções também é associativa. E essas informações são de extrema importância justamente por isso que eu falei para vocês agora há pouco, para vocês poderem realizar a tarefa que vai ser passada hoje para fins de avaliação. Então, vejam ali, Teorema 18. Teorema 18 diz: se limite de f de x com x tendendo a A é igual a L, e limite de g de x com x tendendo a A é igual a M, então o limite da soma, item 1, o limite da soma é a soma dos limites. Item 2, o limite da diferença é a diferença dos limites. Item 3, o limite do produto é o produto dos limites. Item 4, o limite da razão é a razão entre os limites, desde que o limite m seja diferente de zero. Esse teorema, a demonstração dele não é tão complicada. O item 1 dá um certo trabalho. O item 3 dá bastante trabalho, mas é algo acessível para vocês, mas não é assunto dessa disciplina. Isso daí é assunto que vocês vão estudar quando fizerem disciplina de cálculo. Se quiserem conversar sobre isso fora do horário de aula, sobre como fazer essas demonstrações, a gente pode fazer, mas não durante as aulas. Tá? Em particular, vejam o que está escrito ali, em particular, limite de c vezes f de x é igual a c vezes L. Isso é um caso particular do item 3. Porque o item 3 diz que o limite do produto é o produto dos limites. Então, aquele c que vocês veem em limite de c vezes f de x, aquilo é um produto entre funções. Uma função constante e uma função f de x. Estamos de acordo com isso? Ok. Só o Marcelo e o Gabriel Vieira estão de acordo, os demais não? Ok. Tá. E o limite do produto é o produto dos limites. Acontece que limite de função constante, nós já provamos, é a própria constante. Então, repete a constante ali. E o limite de f de x, como está assumido ali no teorema, é L. Então, o limite de c vezes f de x fica simplesmente c vezes L. Teorema 19. O teorema 19 é justamente a tarefa que vocês vão ter que fazer para entregar até o dia 18 de dezembro. Vejam lá o que diz o teorema 19. Seja P de R em R uma função tal que P de x é igual a índice n vezes x elevado a n mais índice n menos 1 vezes x elevado a n menos 1 mais etc. A3x ao cubo mais A2x ao quadrado mais A1x mais A0. Ou seja, essa função P é uma função polinomial, onde A0, A1, A2, etc., até AN são números reais e N é uma cópia de um número natural entre os reais. O teorema estabelece que o limite de uma função polinomial P de x, com x tendendo a A, é P de A. Ou seja, é simplesmente a imagem de A pela função P. Esse é o enunciado do teorema. Está claro o enunciado do teorema?
Ok. Os demais? Tá. Então, o valor do limite de um certo ponto arbitrário vai ser o valor do polinômio naquele ponto. Exatamente. Se estivermos falando de uma função polinomial. Esse teorema é especificamente para função polinomial. Ok. Porque é aquela coisa, nem toda função é polinomial. A gente vai ver exemplos de funções que não são polinomiais daqui a pouco. Então, a tarefa que eu vou pedir para vocês, para fins de avaliação, é a demonstração desse teorema. Então, é vocês provarem que, de fato, o limite de uma função polinomial, p de x, com x tendendo a A, é p de A. Como que vocês vão fazer isso? Em primeiro lugar, notem que essa função polinomial ela corresponde a uma soma de n mais uma parcelas. Vocês concordam com isso? Ok. Ok. Novamente, tem pouca gente se manifestando. Tá tudo bem aí, gente? Ok. Tá bom. Não quero mentir. Não tenho a mínima ideia do que isso quer dizer. Eu, aliás, não tenho a mínima ideia de por qual motivo alguém iria querer mentir. Sobre o que quer que seja. Então vamos lá. Essa função polinomial é uma soma envolvendo n mais uma parcelas. Logo, essa função polinomial pode ser representada como uma soma de n mais uma funções. Quais são as funções? Bem, uma das funções é a n x elevado a n. Concordam com isso? Ok, tá. Outra função é a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Outra função, a n menos 2 vezes x elevado a n menos 2. E assim por diante, até vocês chegarem numa função a3x ao cubo, outra a2x ao quadrado, outra a1x e, por fim, a zero. Essa a zero vai corresponder a uma função constante, onde essa constante é a zero. Então, essa função p pode ser representada como uma soma de n mais uma ocorrências de funções. E aí vocês, para provarem esse teorema, o teorema exige o cálculo do limite dessa função polinomial com x tendendo a A. Mas o teorema 18, no item 1, é especificamente sobre o limite de soma de funções. Então, para vocês calcularem o limite dessa polinomial, que vai ser o limite de uma soma de n mais uma funções, vocês já sabem, pelo teorema 18, item 1, que o limite da soma é a soma dos limites. Estamos de acordo com isso? No entanto, notem que o item 1 ele trata apenas do limite da soma de duas funções. Não de tantas funções como n mais uma funções. E aí, como é que vocês vão lidar com n mais uma funções se o item 1 do teorema 18 trata da soma de apenas duas funções? Aí que cabe aquele comentário que eu chamei a atenção de vocês, que é importante, que a adição de funções é associativa pelo simples fato de ser dada a partir da adição de números reais, que, por sua vez, por teorema, é associativa. Então, vocês podem, sim, calcular o limite da soma de n mais uma funções, na ordem que vocês bem entenderem. Tá? E aí, o limite dessa soma vai ser a soma do limite de cada uma delas. Então, vocês vão calcular o limite da função a nx elevado a n
com x tendendo a A, o limite de a n menos 1x elevado a n menos 1 com x tendendo a A, e assim por diante sobre cada uma dessas n mais uma funções. Estamos de acordo até aí? Ok. Os demais? Tá. Ok. Mas daí vocês examinam cada parcela e veem que, por exemplo, a parcela a nx elevado a n é um produto entre funções. Quais funções? Uma função constante a n e uma função identidade x. Então nós temos ali a n, a função constante a n, vezes a função identidade x, vezes a função identidade x, vezes a função identidade x, com n ocorrências dessa função identidade x. Na segunda parcela, vocês têm o produto entre uma função constante a n menos 1 por função identidade x, vezes função identidade x, vezes função identidade x, com n menos 1 ocorrências da função identidade x. Concordam até aí? Ok. Ok. Até chegarem lá no final, no A0, que é simplesmente limite de função constante a zero. Mas acontece que o item 3 do teorema 18 é o produto de limites. Mas o item 3 trata do limite do produto de apenas duas funções. E se vocês olharem a primeira parcela da função polinomial, lá vocês têm o produto entre n mais uma funções. Que vocês têm ali o produto da função constante a n pela função identidade x, multiplicada por ela mesma, com n ocorrências dessa função identidade x. Então vocês têm n mais um fatores. Só que o produto entre funções é dado a partir do produto entre reais, que é associativo. Logo, o produto entre funções também é associativo. E aí vocês podem fazer esse produto entre funções sem se preocupar com a ordem. Tá? Logo, moral da história. Esse limite dessa função polinomial é o limite de uma soma de n mais uma funções, onde cada uma dessas funções é um limite de produto entre uma penca de funções, um monte de funções. E cada uma dessas funções é redutível ao quê? Função constante e função identidade. Como eu alertei a vocês, tanto a função constante quanto a função identidade encontram várias aplicações. Acontece que nós já provamos, isso foi um teorema que nós demonstramos, que limite de função constante é a própria constante, e limite da função identidade, com x tendendo a A, é o próprio A. E assim vocês conseguem provar que o limite da função polinomial p de x com x tendendo a A é a imagem do próprio A pela função p. Esse é o caminho. Minha recomendação é que vocês façam aquilo que eu sempre peço para vocês fazerem. Escrevam. Essa é uma demonstração que vai dar bastante trabalho. Ela é simples, mas é trabalhosa de escrever, porque vocês têm que considerar um monte de termos. Vão ficar repetindo função identidade aqui, função constante ali. E vão usar essas propriedades algébricas. Vocês escrevem, mostram na quinta-feira, a gente conversa. Ok aí, gente? Ok. Então, continuando. Logo depois do teorema 19, nós temos ali o que é uma função real racional. Não confundir com o conceito de função racional. Uma função real racional é aquela tal que f de x é igual a p de x sobre q de x, sendo p e q funções polinomiais. Exemplo. Então nós temos ali, exemplo, uma f de r em R, tal que f de x é igual a x ao cubo menos 2x
sobre x ao quadrado mais 4. Notem que o numerador é uma polinomial de grau 3 e o denominador é uma polinomial de grau 2. Estamos de acordo com o conceito de função real racional? Ok. Notem vocês que toda polinomial é uma polinomial racional. Porque se vocês têm uma função polinomial P, as imagens P de x são P de x sobre 1. Sendo que esse 1 é a função constante igual a 1, que é polinomial. É uma polinomial de grau 0. Concordam que toda polinomial é uma função real racional? Ok. É claro que a recíproca não é verdadeira. Esse exemplo que foi dado de função real racional é um exemplo de uma função real racional que não é polinomial. Tá? Agora, logo depois desse exemplo, nós temos ali uma frase: nem toda função admite limite. Então, vamos colocar um exemplo de uma função que não admite limite. Então, exemplo: seja f uma função com domínio nos reais, exceto zero, tal que f de x é igual a valor absoluto de x sobre x. Nesse caso, não existe limite L, tal que esse limite L seja igual ao limite de f de x com x tendendo a zero. Então, para vocês entenderem esse exemplo, eu peço para vocês darem uma olhada na imagem 2 que eu mandei para vocês lá no grupo WhatsApp. Vocês estão todos com acesso à imagem 2? Ok, tá. Então, na imagem 2, vocês estão vendo uma representação gráfica dessa função, valor absoluto de x sobre x. Por quê? Ora, se x é maior do que zero, o valor absoluto de x é igual a x. E aí, esse valor absoluto de x sobre x fica x sobre x, que é igual a 1. Então, para todo x maior do que zero, as imagens dessa função são sempre 1. Se o x for menor do que zero, o valor absoluto de x é menos x. E menos x sobre x é menos 1. Então, para todo x à esquerda de zero, a imagem é sempre menos 1. Eu coloquei aquela bolinha, aquelas duas bolinhas no eixo y ali na imagem, para destacar o fato de que nós estamos excluindo o zero do domínio da função. Então, todo x à direita de zero tem imagem 1, todo x à esquerda de zero tem imagem menos 1. Estamos de acordo com a representação gráfica dessa função? Leandro, nós não falamos em funções contínuas, nós estamos falando sobre limites. Tá bom? Não é possível saber o que é uma função contínua se você não souber o que é limite. Então, agora vejam só. Digamos que algum de vocês ache que o limite dessa função com x tendendo a zero é 1. Digamos que vocês achem que o limite é 1. Ora, se o limite dessa função for 1, para todo epsilon que define uma vizinhança de 1, deve existir um delta que define uma vizinhança de 0. Por que vizinhança de 0? Porque nós estamos falando de x tendendo a 0. Então, deve existir um delta tal que todo x nessa vizinhança de 0, com raio delta, tem imagem no intervalo 1 menos epsilon, 1 mais epsilon. Agora, imagine que esse epsilon seja 1/10. Então, estamos supondo, por enquanto, que essa função tem limite e que o limite seja 1. Vamos ver o que acontece. Se o limite for 1, assumindo o epsilon 1/10, vocês vão ter no eixo vertical um intervalo de 0,9
até 1,1 aberto. Concordam com isso? Ok. Tá bom. Só que não importa qual seja o valor de delta, esse intervalo de 0 menos delta até 0 mais delta, que é o intervalo que aparece na imagem de menos delta até delta, sempre haverá valores x nesse intervalo, cujas imagens estão fora do intervalo de 0,9 até 1,1. São justamente aqueles x cujas imagens são menos 1. São valores x à esquerda de zero. Concordam com isso? Ok. Logo, o limite não pode ser 1, porque a gente conseguiu exibir um epsilon tal que, para nenhum delta, nós vamos conseguir um intervalo menos delta até mais delta, garantir que todo x nesse intervalo tenha imagem de 0,9 a 1,1. Porque sempre vai ter valor de x, cujas imagens são menos 1 e, portanto, estão fora desse intervalo. Analogamente, digamos que a gente achasse que o limite é menos 1. Se a gente achar que o limite é menos 1, esse mesmo epsilon, 1/10, vai definir um intervalo de menos 1,1 até menos 0,9. Concordo com isso? E aí, não importa qual seja o delta, sempre haverá valores x nesse intervalo de menos delta até delta, excluindo zero, tal que as imagens deles vão estar fora desse intervalo. São aqueles x à direita de zero que vão ter imagem 1. E essa imagem 1 não pertence a esse intervalo de menos 1,1 até menos 0,9. Vocês estão de acordo que esse limite não pode ser nem menos 1, nem 1? Ok. Se vocês acharem que esse limite é zero, com o mesmo epsilon 1/10, aí nenhum valor x desse intervalo vai ter imagem ali dentro, de menos 0,1 até mais 0,1. Porque as imagens vão ser sempre ou menos 1 ou 1, e, portanto, vão estar sempre fora desse intervalo de menos 0,1 a 0,1. Concordo que o limite não pode ser zero também? Ok. Se vocês acharem que o limite é algum real maior do que zero, vai dar o mesmo problema, porque qualquer real maior acima de zero, com esse epsilon 1/10, aqueles x à esquerda de zero vão ter imagem menos 1 e, portanto, fora desse intervalo. E se vocês acharem que o limite é algum valor real negativo, ou seja, abaixo de zero, vocês sempre vão encontrar valores x no intervalo menos delta mais delta, cujas imagens são 1 e, portanto, estão fora desse intervalo também. Logo, não pode existir qualquer limite L real com x tendendo a zero para essa função. Estamos de acordo com isso? Ok. Voltando ao texto, então, que foi dado esse exemplo, está escrito ali, com efeito, se existisse o limite, então, para todo epsilon maior do que zero, deve existir delta maior do que zero, tal que x pertencente ao intervalo de 0 menos delta, 0 mais delta, exceto o zero, implica que o f de x pertence a L menos epsilon, L mais epsilon. No caso em que epsilon é 1/10, não existe delta que satisfaça a condicional da definição. Isso porque f de x assume apenas os valores 1 e menos 1. Então, como a definição exige que para todo epsilon existe esse delta, mostrando um epsilon que garante a inexistência desse delta, logo permite provar que essa função não tem limite. Então,
observar, como está escrito ali no texto, observar que a função do último exemplo não é uma função real racional. Ela não é uma razão entre funções polinomiais. Ok aí, gente? Ok. Então, isso é um exemplo interessante, justamente porque ajuda a ilustrar um exemplo de função que, além de não ser polinomial, não é nem real racional, ou seja, ela não pode ser expressa nem como uma razão entre polinomiais. Tá? Outra coisa interessante sobre essa função, que eu não escrevi no texto, mas que eu vou falar aqui para vocês, é que o limite dessa mesma função, eu estou falando da mesma função, valor absoluto de x sobre x. O limite dessa função, valor absoluto de x sobre x, com x tendendo a qualquer outro a que não seja zero, existe. Vejam de novo a imagem 2. Eu vou criar a intuição para vocês, tentar criar a intuição para vocês. O limite dessa função com x tendendo a 38, por exemplo, ou em vez de 38, x tendendo a 2. Imagine x tendendo a 2. 2 é um valor à direita de zero. Acontece que sempre é possível definir um delta suficientemente pequeno, de modo que no intervalo 2 menos delta até 2 mais delta, exceto 2, todas as imagens vão ser iguais a 1. Vocês concordam com isso? Ok. Se não for 2, digamos que a gente esteja falando de um A positivo qualquer, esse delta pode ser o próprio valor de A. Que daí vocês vão ter um intervalo A menos A até A mais A. Vocês vão ter um intervalo aberto de 0 a 2A. E todo x nesse intervalo de 0 a 2A vai ter imagem 1. Logo, esse é o caso particular de limite de função constante. Porque nesse intervalo de 2, de A menos delta até A mais delta, onde o delta é A, nesse intervalo a função é constante, constante 1. Concordam? Exatamente. Então, e limite de função constante é a própria constante. Então, o limite dessa função, valor absoluto de x sobre x, com x tendendo a um A positivo, existe. E é 1. Tá? Já o limite dessa mesma função, valor absoluto de x sobre x, com x tendendo a um A negativo, usamos a mesma ideia, só que o delta assumimos como delta no máximo menos A, se o A for negativo. Sendo o delta no máximo menos A, todo x no intervalo A menos delta até A mais delta vai ter imagem menos 1, e nós temos uma função constante nesse intervalo. Limite de função constante é a própria constante, que, aliás, vai coincidir com a imagem do próprio A por essa função, que é menos 1. Tá ok até aí, gente? Então, vejam só. Essa função valor absoluto de x sobre x, o limite dela com x tendendo a zero não existe. Mas o limite dela com x tendendo a A, seja esse A positivo ou negativo, vai coincidir com a imagem do A por essa mesma função. Tá? Então vamos lá. Continuando a leitura do texto, uma função real f é contínua em um ponto A. É fundamental vocês entenderem o conceito de continuidade em ponto. Se e só se o limite dessa função f de x com x tendendo a A é igual a f de A. Então, notem vocês, por exemplo, toda função polinomial é contínua em todos os pontos do seu domínio. Esse é exatamente o enunciado do teorema 19. Então, quando vocês forem provar o teorema 19, o que vocês estarão provando, no final das contas,
é que toda função polinomial com domínio nos reais é contínua em todos os pontos do seu domínio, porque satisfaz exatamente a definição de continuidade de uma função em um dado ponto A. Até aí tá ok? Tá bom. Notem também que essa mesma função que a gente conversou agora há pouco, valor absoluto de x sobre x, ela também é contínua em todos os pontos do seu domínio, como a gente mostrou agora há pouco. Porque o limite de valor absoluto de x sobre x, com x tendendo a A, seja A maior do que zero ou menor do que zero, coincide com a imagem do próprio A. Portanto, essa função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Ok aí, gente? Ok. Tá. Ok. Vamos ver. Então, uma coisa que eu não escrevi aqui, vou falar, o que é uma função contínua. Teve um de vocês que perguntou alguma coisa sobre isso. Então, uma função contínua é aquela que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Logo, essa função valor absoluto de x sobre x que nós demos é uma função contínua. Por quê? Porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. O único ponto onde ela não satisfaz a definição de continuidade em ponto é o zero, que não pertence ao domínio. Tá? Então, vamos ver aqui exemplos assim. Exemplo 1, toda função polinomial é contínua em todos os pontos do seu domínio, como eu falei agora há pouco para vocês. Exemplo 2, essa função f com domínio reais exceto zero, dada por f de x igual ao valor absoluto de x sobre x, não é contínua em zero, apesar de ser contínua em todos os pontos do seu domínio. Essa definição de continuidade sai como consequência. Leandro, eu acho que você não entendeu o que são definições. Definições são meras abreviações para fórmulas. Tá? Usando o vocabulário chulo, são meras convenções. Então, no lugar da gente falar a limite de f de x com x tendendo a A igual a f de A, a gente fala a função f é contínua no ponto A. Apenas uma convenção. Convenções não são consequências, não são teoremas, não são demonstráveis. Tá? Ao invés de falarmos limite de f de x com x tendendo a A igual a f de A para todo A pertencente ao domínio de f, falamos simplesmente f é contínua. Ok aí, Leandro? Ok. Então, exercício, aquilo que eu falei que eu adiantei para vocês. Fazer a demonstração do teorema 19. Como está escrito ali no texto, obviamente essa tarefa exige o emprego dos teoremas 16, 17 e 18. Vejam vocês que o teorema 16 foi demonstrado, o teorema 17 foi demonstrado, o 18 eu não demonstrei e não estou pedindo para vocês demonstrarem, estou pedindo para vocês só usarem o teorema. Mas aqueles de vocês que quiserem saber como que faz a demonstração, a gente pode conversar fora do horário de aula. Tá? Então, vocês têm ali a dica de como fazer a demonstração do teorema 19. Não é uma demonstração que exige qualquer insight, não exige nenhuma ideia. É só seguir as ferramentas dadas, que são os teoremas 16, 17 e 18, e, obviamente, a definição de adição de funções e multiplicação de funções reais. Feito aí, gente? Dúvidas, perguntas, observações, gritos? Marcelo digitando.